no meio do caminho da minha vida. Encontrava-me eu numa floresta escura, cheia de vultos. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Virgílio escreveu uma obra cujo título inspirou Camões mais tarde, uma obra chamada Eneida, que conta a história de Enéas, único dos heróis de Troia que sobreviveu na guerra e que escapou, acabou fundando o mundo latino. A Eneida é exatamente um estupendo poema que conta a história da sobrevivência de Enéas. E essa obra escrita em italiano, e não necessariamente em latim, como se fazia naquele momento, ela acabou marcando um pouco o modo também, né, em que mais tarde o latim se transformará numa parte do italiano a partir do Vêneto. A grande obra, que escrita inteira em italiano e não em latim, como Virgílio fez, foi de Dante Alighieri, a Comédia de Dante. O mais gostoso é que Virgílio, na sua obra, ele conta um caminho que num determinado momento fala das armas e os varões assinalados, coisa que Camões começou, né, sua obra, Os Lusíadas, exatamente com esse termo. O mais gostoso é que Virgílio, lá no capítulo 6 da Eneida, escreveu: cada pessoa carrega o seu próprio inferno dentro de si. Cada pessoa carrega o seu próprio inferno. Ô inferno! Ô vida infernal! Ô empresa infernal! Ô cidade infernal! Ô casamento infernal! O que é a ideia do inferno? É aquilo que te consome e que você não vê saída. É aquilo que te leva a entrar em desespero. Uma das coisas que inferna a nossa vida é a ausência de propósito claro. E por isso que cada um, lembrando Virgílio, carrega dentro de si o seu inferno. Quando alguém me pergunta, por que você faz o que faz? Isto é, por que você está na docência? Eu poderia dizer, esse é o meu meio de ganhar a vida. E eu estou usando a expressão no duplo sentido. Ganhar a vida como sustento e ganhar a vida como sentido para a minha vida, para que de fato um dia eu possa no final do caminho sentar e pensar, deu certo. Olha só, quando Virgílio diz cada um carrega em si seu próprio inferno, o que é o inferno? A noção de inferno é uma noção que nasce exatamente desse lugar do planeta que agora está convulsivando com os fratricídios recíprocos dentro do mundo semita. Quando a gente a cada dia se espanta mais ao ver o quanto nós somos capazes do horror de vários lados. A noção de deserto como lugar do sol inclemente, do calor insuportável, nasce, claro, em povos do deserto, que vivem hoje em lugares como Irã, Iraque, né, no mundo árabe, no mundo de Israel, no mundo palestino, no mundo do Líbano. O que é o inferno? É o calor que não cessa, o lugar que você não vê refrigério, a vida severina sem alternativa. Eu gosto dessa ideia. Minha mãe Emília, que faleceu ano passado com 93 anos, ela teve uma vida não só extensa, como muito plena. E uma das coisas que ela gostava era de eu me ouvir brincar com ela. Muito bem-humorada sempre, ela era professora de profissão na origem. E uma das coisas é que ela era muito friorenta. Muito friorenta. Morava em São Paulo também, morávamos próximos um do outro. E vez ou outra ela reclamava. Frio, filho, tá um frio danado. Eu falei, mãe, fica tranquila, né? A senhora, para onde vai? O lugar é quente. E ela ria disso. Ela lá não está. Espera, né? E claro, que coisa boa. Aliás, ela era muito bem-humorada em várias coisas, porque ela tinha um propósito: fazer bem e fazer o bem. Ela gostava disso. Por isso ela seguiu
cuidando de tanta gente na vida, e ela gostava que eu contasse para ela, especialmente quando ia chegando o dia da professora, dia do professor, algumas coisas. Eu contava com frequência, né? Uma história ela achava maravilhosa. Eu contava sempre e ela pedia para eu contar de novo, não por ausência de memória, mas porque aquilo a divertia de modo estupendo. Eu dizia: mãe, mas já contei isso. Conta, filho. Aí, mãe, é o seguinte, a netinha de 12 anos chegou para a avó e falou assim: vó, sabe o que eu vou ser quando eu crescer? Falou: não, eu vou ser prostituta. Prostituta? Ah, é, vó. Ai, ainda bem, eu entendi, professora substituta. E minha mãe ria. Era gostoso e tinha de selo. Mas, claro, a brincadeira em relação ao lugar quente para sempre, a noção infernal, aquilo que Virgílio diz que cada um e cada uma de nós carrega em si, é a ausência do refrigério, do descanso, do repouso. Isso vai aparecer fortemente na obra de um dos mais expressivos pensadores da história, que eu antes mencionei, que é Dante Alighieri. Nascido em Florença, alguém que no século 13 e 14 construiu uma obra no qual a idiotia da objetividade não teve lugar, porque Dante quis que a vida fosse uma comédia e não uma tragédia. Não sei se sabem a diferença. O espetáculo, o livro, a obra, o poema feito em forma de tragédia é aquele em que nada dá certo, por mais que o nosso esforço seja intenso, que a nossa dedicação seja grande, por mais que humanas e humanos consigamos dar muita volta, os deuses tramam e tudo dá errado. E o nome disso é tragédia. E os gregos antigos usavam uma outra expressão, que depois os latinos adotaram, para as histórias que davam certo. E a isso chamavam de comédia. Atenção, quando você vê alguma coisa com o título de comédia na literatura antiga e medieval, e uma parte renascentista, a obra não é comédia porque ela é engraçada. Ela é chamada de comédia porque termina bem. Eu quero que minha vida, que tem possibilidade de ser trágica, que ela seja uma comédia. E um dia eu sento e penso: deu certo. E Dante escreveu uma obra chamada Comédia, que um dos seus discípulos, pela maravilhosa condição que a obra teve, chamou de Divina Comédia. A Divina Comédia, para quem já viu, é uma história magnífica de uma pessoa, Dante, que amava em Florença uma mulher chamada Beatriz e que não conseguia se aproximar dela por duas razões. Porque as famílias eram também adversárias, coisa que, claro, Shakespeare mais tarde vai aproveitar recolhendo relatos italianos para escrever Romeu e Julieta. E segundo, porque Beatriz era casada. E quando Dante tomou coragem para ir procurar Beatriz, mesmo ela sendo casada, pelo menos para dizer para ela que ele a amava de modo desesperador, Beatriz morre. Poderia parecer uma tragédia. Ele queria encontrá-la, mas ela era casada e não viria até ele. Quando ele toma coragem de ir até ela, ao menos para declarar o amor, ela morre. E ele tinha que ter uma comédia na vida. E o que ele fez? Se ele não podia chegar nela, porque ela morta estava, ele ia chegar pela imaginação, pela criação. E aí o propósito dele foi buscá-la na literatura. E escreveu a comédia chamada Divina Comédia, na qual ele vai atrás de Beatriz onde ela estivesse. Que lugar era esse? O paraíso. Para isso ele faz um poema em que ele caminha no meio do mundo dos mortos, primeiro do inferno, depois no purgatório, até chegar ao paraíso. A questão é que ele não entendia direito desse mundo dos mortos, mas alguém vem ajudá-lo na obra, e logo no começo da obra Divina Comédia, ele, desesperado para caminhar em busca de Beatriz, consegue olhar de lado e aparece para ele Virgílio, que estava morto, claro. Virgílio é do século I a.C., Dante está ali nessa obra no século 13 para o 14, e é por meio de Virgílio que ele entra
no mundo dos mortos para achar Beatriz. E é interessante porque a primeira frase da obra Divina Comédia é: no meio do caminho da minha vida, encontrava-me eu numa floresta escura, cheia de vultos. No meio do caminho da minha vida, vida, minha vida, olha o que é que eu fiz.